com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista. Obrigado pela sua companhia. Continue na RB e até amanhã. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19-3294-2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área. Para você, falando em esportes a partir de agora, com o timaço de Carlos Batista. Vamos juntos, até meio-dia, rolando a bola a caminho do gol. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte acerta a contratação de Vitor Pernambuco, ex-operário de Ponta Grossa. Além da Série B, o atacante de 27 anos também disputou o Brasileirão pelo Juventude. Interesse da diretoria da Ponte. Preta, Breno Herculano acerta com o clube da Coreia do Sul. Macaca chegou a consultar o atacante, mas os valores solicitados pelo jogador foram o principal entrave para a negociação. Guarani anuncia a renovação com Cauã Jesus. Atacante disputou 18 jogos neste ano e ampliou o vínculo com o Bugre por mais uma temporada. Kelvin é anunciado pelo Maringá e não veste mais a camisa do Guarani. Bugre segura 40% dos direitos econômicos do volante em caso de venda futura. Elenco alviverde segue treinando em Bragança Paulista e retorna a Louveira na próxima quinta-feira. Tite é o novo técnico do Cruzeiro. Ex-treinador da seleção brasileira chega a Belo Horizonte para assumir o comando da Raposa com contrato até o final de 2026.
CBF divulga a tabela e regulamento do Brasileirão com novas regras. Competição terá uma vaga a menos na Libertadores e ampliará para 12 o limite de partidas que um jogador pode disputar antes de mudar de clube durante o campeonato. Paris Saint-Germain é condenado a pagar 390 milhões de reais a Mbappé. Justiça do Trabalho de Paris decidiu por unanimidade pela sanção ao clube francês. Estou aguardando aqui a sua mensagem. 97102-1493 é o WhatsApp que está à sua disposição. Também tem um outro canal aqui à sua disposição, que é o YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas pelo YouTube. É só participar, mandar a sua mensagem, que já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. Com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos relembrar a primeira conquista do Corinthians na Copa do Brasil. Foi no dia 21 de junho de 1995, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. A arbitragem de Márcio Rezende de Freitas. Naquela ocasião, para mais de 47 mil torcedores, o Corinthians venceu por 1-0 e conquistou o título, gol de Marcelinho Carioca. O timão, comandado por Eduardo Amorim, atuou com Ronaldo, André Santos, depois Vitor, Célio Silva, Henrique Silvinho, Zé Elias, Bernardo, Marcelinho Carioca, Souza Marques, depois Tupanzinho e Viola. Já o Grêmio de Felipão, Darney, Arce, Adilson, Rivarola, Carlos Miguel, Dinho, depois Alexandre, Gelson, Luiz Carlos Goiano, Arilson, Paulo Nunes e Jardel. Lembrando ainda que o Paulo Nunes acabou sendo expulso, assim como o Silvinho, e o Marcelinho Carioca fez o gol que garantiu o primeiro título da Copa do Brasil pelo Corinthians. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Hoje vamos começar as mensagens aqui pelo WhatsApp. Bom dia, o técnico do Cruzeiro errou de escalar no final do jogo de colocar o Gabigol para bater o pênalti, Hermenegildo. Ele tirou o Caio Jorge, que ele não deveria ter tirado, né? Pisou na bola, mas agora ele voltou para Portugal, é um bom treinador, mas agora começou a era Tite, que acertou com o Cruzeiro. Ontem não deu tempo de você responder a minha pergunta sobre o julgamento da invasão de campo na final da Série C. O meu caro Aurélio de Paulínia, eu li a sua mensagem e me esqueci de responder. Na verdade, isso já está sacramentado, a Ponte perdeu 2 mandos de jogos. Então ainda vamos ver como é que vai ser, onde vai jogar, essa definição nós não temos, mas a definição da punição da Ponte é no Campeonato Brasileiro da Série B, tá bom? Bom dia, CH, tudo bem? Tudo na paz? Estou meio sumido, fiquei estressado com o Guarani. Voltei e estou gostando das contratações do Guarani, bora subir para B. Pico, da turma do Cambuí. Vamos em frente. Como a Ponte contrata com o Transferban? Não existe isso, nem os advogados estão recebendo, Alexandre. Alexandre, contrata, mas não registra. Então o Transferban, ele impede que você registre.
Então os caras estão com um contrato assinado, só que esse contrato tem que ser registrado na CBF, para ele ser homologado. Então, vamos ver como é que vai ser essa situação, né? Lamentável a situação da Macaca. O presidente eleito precisa vir aos microfones para dar uma satisfação. É desanimadora a situação da Ponte, lamentável, e as contratações não estão animando a torcida. É temerária a situação da Ponte. O mais lamentável é que só estão negociando ou atendendo quem vai ficar na Ponte. Os atletas que não ficaram nem são atendidos. Deixa eu ver quem que mandou essa mensagem aqui. Não tem identificação aqui. É o Wilson da Rocha. Obrigado, Wilson. Bom dia, CH. O presente de Natal da torcida do Guarani, segundo informações do Breno, seria um centroavante ou meio amador? Abraços para você e para o Gleger Anthony, do cartório, ou ex-cartório. O Anthony, o Breno não falou, não, se é centroavante ou meia. É uma cereja do bolo, eu perguntei ali, fora do ar, pro Rômulo, que nos concedeu na segunda-feira entrevista, ele falou da cereja, mas não falou de que posição. Tá bom? Alexandre, sem registro não joga. Você pode ter contrato assinado, mas ele não está homologado e nem registrado na CBF. Simples assim. Então não tem muito segredo esse tipo de coisa, tá? Vamos em frente. A Mauri Bush. Dali Bugre, sou de Paulínia, vamos subir. A Rosângela, bom dia, não entendi por que a chapa para o conselho foi impugnada no Guarani. O que a chapa as faltas cometidas pelo CA, aliás, quando foram essas faltas, não é imediata? Segundo o que a gente apurou aqui, o candidato à presidência faltou em três reuniões do conselho sem justificativa. E isso fez com que a chapa da situação entrasse com pedido de impugnação. Não é? Foi isso que aconteceu. Bom dia a todos. A Ponte tem que contratar lateral esquerdo para ser titular. Kelvin fraco tecnicamente. Porque o Danilo Barcelos, se voltar e quando voltar, só a partir do Campeonato Brasileiro. Não acredito que nas 8 primeiras partidas o Danilo Barcelos consiga reunir condições para poder jogar. A justiça brasileira é uma injustiça, né? Os caras lá brigarão entre eles, brigarão com a polícia, quase mataram um torcedor, vê não breve posição. Avelar, estou entendendo que você tá confuso aqui, tá bom? Se quiser mandar mensagem de novo. Quando o Belim ganhou, prometeu ser transparente. Será que embaçou a transparência desde aquela época que ganhou o Abimael Costa? Tá tudo bem, Gleger? Seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem. Bom dia para você. Um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. E a grande novidade do dia é a volta de Adenor Tite. Gostou? Gostei. Eu acho que tava na hora, né? Ele é um bom treinador. Acho que teve um momento sabático aí que é importante também, até pela pressão, né? Mas o Tite está de volta e para mim num grande time que tem muita estrutura. Então se deixar o homem trabalhar, eu acho que tem tudo para fazer um grande trabalho. Em Campinas, 11h42 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala CH, a diretoria da Ponte Preta acertou a 8ª contratação, já visando a temporada de 2026. Trata-se de Vitor Pernambuco. A gente trouxe com exclusividade pouco tempo depois da entrevista do João Brigatti à Rádio Bandeirantes na sexta-feira. Ele deu pistas ali que o jogador havia disputado a Série A e também a Série B em 2025 e a gente conseguiu trazer ainda dentro do Esporte em Debate de sexta-feira a informação que esse jogador era o Vitor Pernambuco. Ele tem 27 anos, retornou ao Brasil no início de 2025, fez 6 jogos com a camisa do Juventude e deu 2 assistências. Logo depois se transferiu para o Operário de Ponta Grossa, onde fez mais 6 jogos na Série B e deu 1 assistência. A maior parte da carreira do Vitor Pernambuco ele passou na Europa, times médios, times pequenos da Europa.
Jogou em países como Moldávia, Hungria, Ucrânia, Emirados Árabes e, como eu disse, retornou ao Brasil no início de 2025. O Vitor Pernambuco é um jogador de beirada, um jogador de velocidade e, como o João Brigatti disse também na entrevista à Rádio Bandeirantes, neste momento a Ponte Preta busca um centroavante. Estamos atrás também de um homem mais centralizado também, mas uma dificuldade muito grande, Batista, no mercado, como eu já falei, inflacionado. A gente estava atrás de um centroavante aí de uma qualidade muito boa. O valor que ele pediu foi extremamente alto e hoje, quando a gente ia dar uma contraproposta, ele acabou acertando na Coreia e agora a gente tem que correr atrás de fortalecer o ataque também. Enfim, é o trabalho nosso, né? Dia e noite, é desgastante, não é fácil, mas a gente tem corrido atrás aí para poder, o mais rápido possível, fecharmos o elenco aí, para dar tranquilidade também para o Marcelo poder trabalhar e definir a sua equipe. E esse centroavante citado pelo João Brigatti, que a Ponte Preta tinha um interesse, mas depois ele acabou fechando com o time da Coreia, é o Breno Herculano. Ele disputou a última Série B com a camisa do CRB, onde fez 28 jogos e marcou 6 gols. Portanto, era um nome que a diretoria da Ponte Preta tinha um interesse, fez o primeiro contato, ele pediu um valor muito alto e depois, quando a Macaca foi retomar as negociações, ele já havia fechado com o time da Coreia, mas como o João Brigatti disse, a diretoria da Ponte Preta segue trabalhando, segue de olho no mercado, buscando um centroavante, CH. Obrigado, Pedro. Bom, a Ponte vive dias de incerteza, né, Gleger? O pessoal está trabalhando, está contratando jogadores, mas não está registrando por causa do transfer ban. Então a gente tem que ir no compasso de espera para ver se antes da estreia tudo vai ser resolvido e a gente deseja que seja. Mas eu acho que não tem outro caminho, né? Poxa vida, como é que você contrata um jogador e você não tem o mínimo de consciência de que você vai resolver um problema que amanhã ou depois você pode não registrá-lo? Então, eu acredito muito na diretoria, acho que é o primeiro ponto a ser resolvido, juntamente com os acertos que é necessário e que é importante, para que a Ponte, nós estamos falando isso direto, né, CH? A Ponte precisa ter um ano mais tranquilo, principalmente essa parte financeira. Então, tá aí a oportunidade. Agora, claro que deixa o torcedor preocupado. Poxa vida, tá anunciando 1, 2, 3, 4 e tá com o transfer ban. Então, é manter a calma, tranquilidade e acreditar que a diretoria vai resolver e que os jogadores vão ser registrados. Existe um problema, existem problemas em todas as posições porque o time não, na minha opinião, porque o time não está pronto ainda. Mas na lateral esquerda eu não confio, como disse aqui o ouvinte, eu acho que ele está certo. Não dá para crer, eu pelo menos acho que o Kelvin não tem condição de ser titular da Ponte. Vai disputar a posição, para mim também Por isso precisa contratar um outro jogador, porque o Barcelo a gente nem sabe se vai continuar na Ponte. Tá machucado ainda, teve aqueles problemas, né? Então assim... Mas eu acho que... E outro detalhe, né, CH? A Ponte fez um belíssimo 25. Um título, foi bem no Paulista, né? Agora, 26 é uma outra realidade. Mudou o calendário, o Campeonato Paulista mudou. Série B, Copa do Brasil. Então, enfim, é um ano pesado. E, claro, ficaram alguns jogadores que, por exemplo, eu ficaria. Mas a gente sabe que vai precisar reforçar. Eu também acho. Se... A diretoria, eu acredito que eles saibam o que eles estão fazendo, né? Se eles acham que com o time da Série C ou coisa parecida vai aguentar uma Série B, não aguenta. Ledo engana. Eu tô até preocupado com o desempenho do time no Campeonato Paulista. Confio muito no trabalho do Marcelo, acho que é um treinador que sabe o que está fazendo, mas ninguém faz milagre, precisa receber peças ali para melhorar a qualidade do time. Precisa, sem dúvida nenhuma, elevar a condição técnica do time, que é um time bom, assim, a espinha dorsal que foi mantida, né? Você pega o Elvis, o Diogo Silva, o próprio Luiz Felipe, o próprio Gé, são jogadores importantes. Mas, claro e óbvio, você precisa reforçar. Muito bem, muito bem. Bom, Gleger, eu vou fazer uma pergunta para você, eu acho que você sabe a resposta. Vamos ver. Desconfio que você saiba a resposta. Manda aí. Qual é a internet bicampeã no estado de São Paulo? Mas aí é muito fácil, né, CH? Estamos falando aqui da Desktop.
Novo plano de celular da Desktop, WhatsApp, Waze, ligações ilimitadas. A partir de quanto? R$ 39,99. Só isso, cara. É muito barato. Vou repetir, WhatsApp, isso na Desktop, tá, gente? Nas outras operadoras é bem mais caro que isso. E além da qualidade que é indiscutível. Tem na minha casa Desktop, não é? WhatsApp, Waze, ligações ilimitadas a partir de R$ 39,99. Desktop.com.br. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Acionando o Breno Beretta. Oi, CH. Os jogadores do Guarani retornaram ontem para a cidade de Bragança Paulista, tiveram folga no fim de semana e estão treinando por lá, no CT onde treina o Red Bull Bragantino feminino. Eles ficarão até amanhã. Depois, na quinta, na sexta e também no sábado, vão treinar na cidade de Louveira. O Bugre está utilizando esses dois campos, até porque o gramado do Brinco ainda não está pronto. A maioria dos atletas já chegou, tanto os recém-contratados quanto os atletas que permanecem da temporada 2025. Ontem, o Guarani confirmou a renovação de contrato com o Cauã Jesus, que já está treinando, já tinha confirmado a renovação com o Isaac também. Como eu disse há alguns dias, o Caio Melo não fica no Guarani, ele já acertou com o Paysandu para a próxima temporada, inclusive será adversário do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. E o único reforço do Bugre que ainda não chegou é o Fernando Miguel. O goleiro chega no dia 26 de dezembro. O Guilherme Parede, que é um dos reforços, já falou com a gente de forma exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes. Ele falou um pouquinho sobre esses primeiros treinos, os primeiros contatos com os jogadores e também com o técnico Matheus Costa, pensando na temporada do ano que vem. De primeiro momento, já tem um grande campeonato, que é o Campeonato Paulista, que a gente tem que entrar firme, tem que dar o melhor para que a gente possa classificar, né? A expectativa é a melhor possível. O Matheus é um cara que eu já conhecia da bola e também fora dos gramados. Eu acompanhei o trabalho dele também. É um cara que se qualifica, que se qualificou, né? E está muito bem preparado também. O Guarani ainda vai atrás de mais 3 reforços. Quais posições? Um lateral direito para ser o titular da equipe durante a temporada 2026. E eu digo isso por quê? Porque o contrato do Cicinho vai só até o final do Campeonato Paulista e dificilmente o Cicinho vai ficar, por conta da idade, condição física e também o valor que o Guarani teria que pagar para ele ficar. Então o Guarani, além do Rian, que já trouxe, de 21 anos, do Vila Nova, está atrás de mais um lateral direito. O Bugre também vai atrás de um jogador para brigar pela posição com o Igor Pereira, seria um camisa 8/10, um segundo volante. E o Guarani também vai atrás de mais um centroavante, porque tem o Maranhão, tem o Kevin da base e mais um centroavante deverá ser contratado. Um deles deverá ser o presente de Natal. Quem sabe o centroavante de nome? Valeu, CH! Obrigado, Breno, pelas suas informações. E aqui o Renato Cortez perguntando se tem chance do Mariano vestir a camisa do Guarani. Não. Segundo o Breno, a pedida foi bem alta, o Guarani se interessou, houve até uma consulta, mas pelos altos salários não fechou. Seria uma boa, hein, Gleger? Mariano? Opa, sem dúvida nenhuma, jogador de outro patamar, né? E reforçaria sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que o Guarani tem que ser assim, viu, CH? Pezinho no chão, não adianta querer fazer loucura também, né? E o trabalho é tão responsável, e eu acho que é responsável, essa é a minha opinião. Eu não estou falando que é bom dentro do campo. Porque o Cicinho, a gente sabe que o problema dele não é técnico, é saúde. Físico, é. Então vai ter o Campeonato Paulista, o Guarani vai analisar qual a situação física do jogador, para de repente fazer uma outra proposta para que ele, caso ele tenha interesse, evidentemente, para ele continuar sua carreira no Guarani. E acho importante, é um jogador importante, é aquilo que você falou, parte física, né?
Então, se o jogador tiver empenhado 100% e você poder contar com ele, só lembrando que esse ano, né, apesar da importância dele no elenco, em alguns momentos ele chegou a perder a posição pro Justin, né? Perdeu. Mas enfim, perdeu justamente por isso, porque não conseguia manter uma regularidade e uma sequência. Então tomara que esse ano seja diferente pro Cicinho, que é muito bom jogador. Bom, o Breno tem falado isso constantemente, Gleger, para fechar o assunto Guarani, que provavelmente o clube vai apresentar um jogador aí diferente. Um jogador um pouco mais de renome. Você acha que precisa realmente? Eu acho que não. Acho que, assim, a gente não sabe, né? Por exemplo, você poderia chegar para mim, ó, o jogador é esse. E aí eu falar, opa, não, aí tudo bem. Mas eu não acho que é o momento. Eu acho que você tem um grupo forte e o Guarani tem acertado muito nas contratações. Eu acho que é melhor. Que aí você pode trazer um certo, sei lá, desconforto para aqueles que já estão aí. Né? O Guarani vai disputar um campeonato de Série C. Então é importante ter muita cautela e cuidado com isso. Agora, eu vou repetir, o Guarani, para mim, na minha opinião, tem feito boas contratações e se continuar nessa trajetória de contratações, para mim, vem forte o ano que vem. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil. As finais estão definidas entre Vasco e Corinthians. Primeiro jogo nesta quarta-feira, 9h30 da noite na Neoquímica Arena. E o jogo da volta será no domingo, 18h30 no Maracanã. Ontem, a CBF divulgou a primeira rodada, a tabela básica das primeiras rodadas, é bem verdade, do Campeonato Brasileiro da Série A. A competição começará entre os dias 28 e 29 de janeiro. Vamos aos jogos da primeira rodada, ainda sem datas e horários definidos, apenas os confrontos. Fluminense e Grêmio, Botafogo e Cruzeiro, São Paulo e Flamengo, Corinthians e Bahia, o Mirassol pega o Vasco, Atlético Mineiro e Palmeiras, Internacional e Atlético Paranaense, Coritiba e Red Bull Bragantino, Vitória e Remo, Chapecoense e Santos. A primeira rodada, portanto, no final de janeiro e a última rodada na primeira semana do mês de dezembro. Lembrando ainda que em breve a CBF vai divulgar mais detalhes e informações sobre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série B e Campeonato Brasileiro da Série C. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.